E aí pessoal, galerinha, como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez para mais uma videoaula aí tratando da segunda parte da Guerra do Paraguai. Nós já fizemos um vídeo falando ali algo sobre a primeira fase ali do conflito, do qual, pessoal, nós destacamos muito ali a situação geopolítica dos países que compunham essa região aí que nós conhecemos, região platina do Rio da Prata. Nós podemos verificar na parte 1 que havia ali grandes conflitos, guerras civis mesmo nesses países, com os mais variados interesses políticos, interesses econômicos, interesses territoriais, dos quais estavam envolvidos a princípio Brasil, nós, Uruguai, Argentina e Paraguai. Então, para nós compreendermos o contexto total, geral, mais amplo da Guerra do Paraguai, é muito importante entendermos todas essas situações geopolíticas que faziam parte daquele momento. Olha, só para nós entendermos um pouco, a situação entre Brasil e Paraguai, ela azedou muito, ela azedou mais, sobretudo por conta do apoio que o Brasil estava dispensando, estava oferecendo ao Partido Colorado, lá no Uruguai, por conta de interesses de fazendeiros ali do Rio Grande do Sul, que fica na fronteira com o Uruguai, por interesses, basicamente interesses econômicos. O Paraguai se incomodou muito com isso. Como nós já vimos na primeira parte, o Paraguai é um país que não tem saída para o mar, então, portanto, ele sempre busca essa saída para alguns portos, no caso aqui o porto de Montevidéu, atravessando aí uma parte da navegação em território argentino, para que as mercadorias produzidas pelo Paraguai pudessem ser exportadas. Esse era um principal interesse. Só que o Paraguai, lá no Uruguai, apoiava o Partido Blanco, um partido contrário aos interesses, no caso do Brasil. O Brasil, a princípio, não tinha nenhuma outra intenção de invadir o território paraguaio, mas o ditador que subiu ao poder no Paraguai, Francisco Solano Lopes, em 1862, por alguma razão ele acreditou que o Brasil não ia apenas fazer essa intervenção militar auxiliando os partidários do Grupo Colorado no Uruguai, como também tinha uma política expansionista de invadir outros países, entre eles o Paraguai. A situação piorou bastante, o governo paraguai deu um ultimato ao governo do Brasil, que obviamente ignorou completamente aquele ultimato por não ser uma razão ali importante para o governo brasileiro. O governo paraguaio de Solano Lopes, acreditando nisso, apreende ali em novembro, na verdade, de 1864, um navio brasileiro, um navio a vapor, Marquês de Olinda, estava rumando a Assunção, dizendo que o navio estava navegando ali na bacia do Rio da Prata, no caso do Rio Paraguai, com um carregamento aí de armas, o que não era realidade. Esse foi o grande estupim, aquele grande estupim que deflagrou aí os combates, deflagrou a Guerra Brasil-Paraguai, que nós podemos conhecer também como Guerra da Tríplice Aliança, porque houve uma aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai para combater as tropas paraguaias que eram muito bem treinadas. No entanto, o Paraguai nessa guerra cometeu vários erros. Por exemplo, um grande erro foi invadir praticamente 3 países simultaneamente. Dar apoio aos rebeldes uruguaios, também os argentinos e também, para completar aqui a situação do Mato Grosso, que foi invadida, Forte Coimbra, foi tomada ali a Canhoneira Mambaí, dos quais ele tinha que batalhar aí por 3 frentes. O exército brasileiro nem era tão poderoso assim, apesar de nós sermos o maior país da América Latina, da América do Sul, nós não tínhamos um exército tão poderoso, era um exército pequeno e até certo ponto mal treinado, ok? Então, pessoal, ali houve a Guerra do Paraguai no todo, ela é composta por esses vários conflitos entre esses países da bacia do Rio do Prata, com vários interesses, como nós já falamos. Tivemos aqui uma grande batalha. Vou falar um pouquinho aqui das grandes batalhas. Uma das maiores mais conhecidas é essa que você está vendo aqui ao fundo, a Batalha do Riachuelo, em junho de 1865, do qual o exército aliado mais o nosso brasileiro
destruiu aí quase que por completo a capacidade naval, o armamento da Marinha Paraguaia até aquele momento. Podemos citar outras batalhas importantes, a Batalha de Curupayty, por exemplo, que houve o contrário, uma vitória do exército paraguaio, impôs aí uma derrota muito grande aos combatentes da Tríplice Aliança. Temos aí também, em 1868, a principal fortaleza do país, dos paraguaios, o Maitá, foi tomada por forças brasileiras. A partir daí a guerra começa a mudar de figura, começa a mudar de lado, e o Paraguai começa a se encaminhar para uma derrota muito grande, uma derrota vexatória. Nós tivemos nessa guerra situações como, na grande maioria, situações de limite, situações de perdas humanas muito grandes. Por exemplo, uma das batalhas muito conhecidas, depois identificada pelos historiadores posteriormente, foi a de 16 de agosto de 1869, do qual o exército paraguaio já estava em completa decadência e colocou crianças e adolescentes na frente dessa batalha. Essa batalha foi extremamente sangrenta, né, sacrificando todas essas crianças, todos esses adolescentes naquele momento. E o Brasil ali invadindo, né, porque o trato entre os países da Tríplice Aliança era que os combates só se encerrariam no momento em que o Marechal Solano Lopes, Francisco Solano Lopes, fosse capturado, fosse morto, né? Então, isso ocorreu na Batalha de Cerro Corá em março de 1870, e ali nós finalizamos a guerra. A guerra do Paraguai traz saldos muito ruins para todos os países envolvidos, sobretudo para Brasil e Paraguai, prejuízos econômicos, prejuízos sociais e prejuízos em perdas humanas. Antigamente se falava no número de 800 mil mortos, hoje já chega-se à conclusão aí de 300 a 450 mil mortos, dos quais metade dessas perdas humanas foram de população paraguaia. Importante para nós aqui, né, especificamente do Mato Grosso do Sul, destacar que Mato Grosso do Sul, território que hoje corresponde a Mato Grosso do Sul, nós fomos invadidos e grande parte da duração da guerra nós estávamos parte do nosso território invadido. Inclusive, uma famosa lembrança, um fato muito importante, pessoal, que nós conhecemos aqui, foi a retirada da Laguna, quando uma coluna do exército brasileiro, formada lá no Rio de Janeiro, eles caminharam a pé, cerca de 3 mil homens no início, eles caminharam a pé até o Mato Grosso do Sul, chegando a Coxim. A cidade e o lugarejo já estavam abandonados, eles foram até Miranda. Nesse caminho todos foram quase 2 mil quilômetros a pé. Essa tropa, quando chegou a Miranda, já se resumia aí a 1.680 homens, mais ou menos. Houve personagens importantes quando essas tropas chegam aqui, elas são guiadas pelo Coronel Carlos Camisão, conhecido aqui no cenário do Mato Grosso do Sul, e guiados por José Francisco Lopes, né, que nós chamamos de Guia Lopes, um sertanista que guiou aí essa coluna militar até a invasão ao Paraguai. Eles invadiram, foram até uma localidade chamada de Fazenda Laguna, daí o nome retirado da Laguna. Fazenda Laguna pertencia ao presidente do Paraguai, Solano Lopes, só que aí os paraguaios reagiram, né, e as tropas brasileiras, já completamente detonadas por doenças, pela fome, pela falta de suprimentos, foram recuando até retornarem ali às margens ali do rio Aquidauana, onde é a cidade de Anastácio hoje, Porto Canuto, né, que tem até um monumento lá falando disso. Muito importante nessa situação foi que, após as tropas haverem tido essa grande derrota, que foi a retirada da Laguna, os índios Terena e Guaicurus, Cariuels, os índios cavaleiros, esses aqui, eles assumiram de maneira muito presente e muito forte essa parte dos combates contra os paraguaios, tá? E conseguindo aí grandes vitórias e deter o avanço paraguaio, inclusive. Devemos isso aí aos nossos irmãos indígenas, com certeza, nessa parte da guerra. No fim da guerra, o imperador Dom Pedro II, reconhecendo isso, dedica ali naquela região de Miranda uma reserva para
esses povos indígenas. Pessoal, espero que nós tenhamos ajudado de alguma maneira, né, num conhecimento um pouco maior sobre a Guerra do Paraguai. Esse tempo é muito curto para falarmos disso, um tema tão complexo. No entanto, nós fizemos aí o possível para tentar sintetizar isso aí. Tranquilo, pessoal? Desejo a todos vocês um grande abraço, continuem se cuidando e é isso aí. Até a próxima videoaula.